Olá, tudo bem? Estamos começando mais um café com pimenta. Eu estou trabalhando dentro da minha casa por conta da pandemia do coronavírus que temos vivido. Toda a nossa produção está sendo feita de forma virtual. E no programa de hoje eu convidei uma poetisa surda que consegue transformar em versos sinalizados toda essa desigualdade social que a gente vive aqui no Brasil. Eu estou falando da Gabriela Grigolon, uma artista completa que consegue, durante as suas apresentações, unir num mesmo público tanto surdos quanto ouvintes. Tudo bem, Gabriela? Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui hoje com você. É um prazer. Qual o seu sinal? O meu sinal é esse. Gabriela. Meu nome é Gabriela Beleza. e eu sou aqui de Curitiba. Eu sou atriz e poetisa. É um prazer estar com você hoje. Então, Gabriela, eu imagino que pelo fato de você ser uma artista, você já se apresentou em diversos lugares. E agora, nesse período de pandemia, todo mundo dentro de casa, como é que você tem feito as suas apresentações? Como tem sido a sua interação com o seu público? Pra mim, tá sendo bastante difícil. Agora, nesse momento de quarentena, tá sendo um baita desafio. Temos que ficar em casa e isso gera em nós muita angústia. Eu sou mãe solo, o que me faz ter um acúmulo de responsabilidades, como ensinar as matérias da escola para minha filha, as aulas têm sido online na escola dela, eu ainda tenho a minha faculdade de artes cênicas e os trabalhos da faculdade para fazer, o que ficou ainda mais complicado. A faculdade nem sempre é acessível. Quando eu comecei a graduação, nós conseguimos um intérprete de Libras presencial. Mas com a pandemia, aulas à distância. Como meu curso é focado na prática para a formação de atores, fica tudo mais complicado. Eu venho tentando criar estratégias para treinar dentro de casa, procuro um espaço vazio para ensaiar, uma sala com espelho, e fico ali treinando. Quando eu tinha aula presencial, era mais tranquilo e mais viável dar conta dos conteúdos. Em casa é muito complicado para eu treinar ou fazer as poesias. Antes eu saía visitando um monte de lugares para saber das coisas, ser mais criativa. A minha produção artística é fruto dos meus questionamentos, minhas críticas dos problemas sociais. Através dessas poesias colocava para fora minhas angústias, tentando quebrar certos paradigmas e rótulos, expondo que ainda hoje vivemos numa sociedade excludente e inacessível. Dentro de casa é tudo diferente, bem desafiador. Agora tem outro problema, que é a falta de apoio e incentivo do atual governo. Diversos cortes de verba para os profissionais de dança, poetas, entre outros profissionais. Esse governo tem agido de uma forma desumana fazendo isso. Isso me preocupa demais, e é através da poesia que eu protesto contra isso. É o que me dá forças para continuar lutando. E como é que você descobriu essa vocação para as artes, para a poesia? Como eu descobri esse lado artístico em mim? E onde foi? Eu tinha 10 anos e era cercada de bons exemplos para isso. Aos 15 anos eu descobri um evento, E onde foi? a Faxinal do Céu, que tinha palestras, oficinas, congressos para os surdos. Que sinal é esse? Ah, sim, em Curitiba. Os professores iam para lá dar aula. Aí eu comecei a frequentar por curiosidade. Teve um professor que me incentivou e me levou para lá. Aí eu comecei a mergulhar no mundo da arte. Eu, na época, não conhecia muita coisa, não. Com o tempo, eu mesma passei a criar poesias. Minha vontade era aprender cada vez mais. Foi nesse período que me descobri artista. Já estava aqui dentro de mim. Eu sabia que eu tinha essa vocação e que esse era o meu caminho. Depois, aos 25 anos, eu já havia adquirido um vasto conhecimento nesse longo tempo de treinamento. Aos 30, com uma certa bagagem, sabia que precisava continuar estudando.
Além da poesia, eu também me meti na dança, teatro, várias literaturas. Até os contos mais clássicos, como o Lobo Mau e os Três Porquinhos, me ajudaram muito a me enxergar como artista. Nossa, quanta coisa! Eu assistia vídeos em DVDs que contavam piadas, mas eu não entendia, eu não conseguia me identificar com aquelas piadas. Mas me chamavam a atenção pelo visual. Era o que me prendia naqueles vídeos. Então, acabei aprendendo muitas coisas só assistindo. Aí me veio a ideia de levar isso para os surdos que tivessem vontade de seguir esse mesmo caminho. Eu estive em São Paulo e encontrei outros surdos que faziam poesias. Fiquei muito emocionada, porque eu pensei que eu era a única. Mas não. E que bom que eu estava errada. Outros surdos já faziam esse tipo de apresentação. Nossa, como meus amigos surdos lá de São Paulo foram importantes para que eu fosse quem eu sou hoje. E por aí vai. E eu já vi que você também se apresenta no slam, não é verdade? Conta pra gente como é essa experiência. O que é o slam? O slam é uma batalha de poesias. Ah, o sinal é esse? Ali apresentamos nossas poesias. Começou nos Estados Unidos por influência do movimento negro da época. Foi crescendo em outros movimentos, mostrando sua força e resistência contra a má política através da poesia. Uma variedade de temas. Dentro do slam não podia contar piada, fazer mímica ou algum gesto. Era proibido. Precisava seguir algumas regras. Aqui no Brasil, alguns lugares como Curitiba, São Paulo, enfim, começaram a ter essas batalhas também. Bem inovador, sabe? Começou nos Estados Unidos, mais ou menos em 1980. Depois de um tempo que o slam chegou aqui no Brasil, os ouvintes começaram a marcar encontros e fazer essas batalhas de poesia. Aí mostravam quem perdeu e quem ganhou. Eu comecei a participar dessas batalhas e me apaixonei. Ah, que legal! E você já se apresentou? Eu ficava apenas assistindo, até que comecei a meter meus bedelhos. Soube que em São Paulo os surdos faziam essas batalhas. Começaram a fazer em Curitiba, Florianópolis, São Paulo. Mas onde começou o slam em Libras? Em São Paulo mesmo. Muitas expressões facial e corporal, tinha poesia com drama, força, resistência contra o governo e a má política, diversas apresentações, como também piada, tudo isso dentro do slam em Libras. Me enchiam os olhos, mas ao mesmo tempo eu pensava, será que eu vou ter coragem de me apresentar na frente de todo mundo? Você também faz performances? Sim, também. Fala pra gente como é esse processo de criação de uma performance. Sim, quando eu vou apresentar uma poesia, eu faço performances. Procuro me inspirar no que está acontecendo no momento e transformo esses problemas sociais em poesia. Por exemplo, no Rio de Janeiro teve o caso de um helicóptero que sobrevoou uma comunidade e começou a atirar para todos os lados. Eu comecei, então, a pensar em como eu poderia transformar isso numa poesia contra o racismo e de resistência do povo negro. Esse é o processo. Vejo o que está acontecendo na realidade e transformo em poesia. É isso que prende a atenção da plateia quando eu me apresento. Mostrar a verdade é uma forma de quebrar os paradigmas. Eu comecei no Facebook junto com uma intérprete de Libras. Ela topou fazer esse trabalho comigo. Não tínhamos nenhum texto pronto ou algo organizado. Eu pensava que era impossível inventar uma poesia na hora. Então eu comecei a poesia e a intérprete ficou um pouco receosa por não saber o que eu iria falar em Libras. Então fizemos um trabalho em equipe, juntas. Teve no final, quando nos apresentamos, que eu fiz em língua de sinais com tradução para o português simultaneamente. Depois divulgamos no Facebook.
Quando as pessoas assistiram e ouviram a voz da intérprete de Libras, eles deram um feedback muito positivo. Disseram que a voz e a Libras estavam perfeitas, compartilharam com outras pessoas. Eu fiquei muito feliz. Muito bom, Gabriela. Agora, deixa eu te perguntar. E esse seu processo criativo, de onde vem tanta inspiração? Eu sempre pesquiso algumas poesias na internet. Assisto alguns vídeos também. Reflito sobre os problemas da sociedade e o que está acontecendo no dia a dia. Pego esses temas, como por exemplo, a pobreza, a desigualdade. Penso muito sobre esses temas, sim. Tento me colocar no lugar do outro, ser empática e transpor isso para o papel. É um grande desafio conseguir transformar tudo isso em poesia. Mexe muito com o nosso emocional. Eu mostro o que de fato acontece na sociedade e acabo envolvendo muitas impressões numa única poesia. A gente já tá cheio dessa poesia romântica, nhenhenhen, que é legal, mas, sabe, tá sempre faltando alguma coisa. A gente quer ver nas poesias aquilo que a gente está vivendo de verdade, o que a gente passa. Eu faço uma análise de tudo o que está acontecendo na sociedade. É como se eu pegasse esses temas para mim, a pobreza, a marginalização, a violência, o que acontece dentro dos hospitais, são muitas coisas. Eu anoto tudo no papel, do meu jeito, e depois transformo em poesia em libras. Eu anoto tudo em glosa e também tenho a ajuda de um amigo que se chama Jonathan. Ele é intérprete. Eu entrego para ele, ele faz as correções, conseguimos fazer a tradução para libras. É bem impactante e forte. Nas apresentações, a gente mostra a resistência desse movimento para quebrar muitos paradigmas. Muito bom, Gabriela. Agora eu te pergunto, e daqui para frente, o que você tem pensado para o seu futuro? O meu objetivo é continuar trabalhando com artes cênicas e atuar como atriz em filmes, novelas. Mas o que especificamente dentro das artes cênicas? É uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu quero continuar trabalhando com artes cênicas, como atriz, em filmes. Maravilha, e com certeza tudo vai virar realidade. Tomara. Penso em projetos de acessibilidade para os surdos, mas não dá para fazer sozinha, né? Quero ser uma referência para que mais pessoas possam se interessar por essa área. Quanto mais unidos nessa causa, melhor, valorizando nossa cultura e nossa identidade surda. Maravilha, e com certeza tudo vai virar realidade. Bom, então antes da gente finalizar, aceita mais um cafezinho? Vamos nessa? Claro! Fala pra mim um lugar que você goste. Minha casa. Certo. Uma lembrança que você tenha. Eu, criança, brincando com a minha prima. Beleza. Uma comida. Bolo. Bolo. E um sinal. Cachos. Cachos. Uma pessoa que você admire. Minha mãe. Sua mãe. Aham. Beleza. E quando essa quarentena acabar, você vai fazer o quê? Eu vou voltar pro teatro. Eu tô com muita saudade. Muito bom. Então, Gabriela, o nosso programa está chegando ao fim. Foi um prazer imenso estar aqui hoje batendo esse papo tão gostoso com você. E a gente se encontra num próximo Café com Pimenta. Aceita brindar um cafezinho comigo? Vamos lá, devagar que tá quente, hein?